Vamos lá ver isto. Pá, eu não sei se vou ver a hora toda disto, porque isto parece-me muito denso. Mas vamos ver um Você bocado, acha pelo que menos. uma piada sobre pedofilia é fixe? Sim. Eu acabei de dizer que uma tragédia é algo a lamentar e tu disseste, não, uma piada é que é algo a lamentar. Achas que a piada é pior do que a tragédia? Ele é disfarçado com sabor de humor. Não, Onde tem, não cancelamento é não posso terminar de aceitar. falar? De algo Sabe no se mundo. você vai Não, cair, mano, estou-te a vai fazer uma pergunta de sim ou não e tu não és capaz de responder. Defender a minoria. A minoria não vem me defender. E quem está no poder da cultura diz, mas eu não quero. Isto não é censura, mano? Por isso que tem eleições, então votem em representantes melhores. Você tá querendo oferecer muita liberdade Tô cá pra pra quem jogar, mas precisa de isso é- regra. Você não é engraçado. Você tá tentando ser engraçado. Ei, Não pode porquê ser que a maior sem parte deles limites. são brasileiros? Porque senão a violência também vai poder ser sem limites. Não é a mesma coisa. Precisa ter limite. Mas o Pra exemplo você, que eu posso dei- falar? Eu quero um uísque puro, eu gosto de coisas puras, assim como uma mulher pura de 12 anos. O que tu achas disso? Pá, eu digo que isso não faz sentido nenhum. É um tema ainda quente no país que faz correr muita tinta e divide opiniões. Os limites do humor. Quais é que são? Existem sequer? Sejam Isto parece um voice-over. Porquê que... muito bem-vindos ao canal Fritos. O Tem meu nome é cripto, Hugo não, e pá. hoje trago-vos Felizmente. o humorista versus 15 ofendidos. Olá, o meu nome é Rubén Branco, eu sou humorista há aproximadamente 11 anos e hoje vamos debater os limites do humor. Rir e fazer piadas sobre a morte e tragédia alheia ou própria é perfeitamente normal. Já veio esta. Esta senhora já estava indignada lá atrás. Eu sou a Sónia. Olá, Sara. Eu não concordo. Porquê? Porquê? Porque eu acho que a gente não deve fazer piada dos outros, ainda por cima numa tragédia, que é um momento sensível para a pessoa. Ok. Eu acho que a gente não deve fazer isso. Fazer uma Porque piada isso- para a pessoa. Não, você está a falar da tragédia, Sim. dessa pessoa. Sim. Você está a acusar com esse caso. Não necessariamente. Estou a fazer uma piada, não estou a gozar. Então explica. Eu acho que presumir que uma piada é automaticamente um gozo para com é um erro. Porque não tem nada a ver com isso. Da mesma maneira que se eu fizer uma Morreram piada sobre todos. uma morte ou uma tragédia próxima da minha parte, eu não estou de forma nenhuma... Mas estás a afetar os feelings da pessoa, neste caso os sentimentos da Os feelings de quem? Se ele tiver falado sobre o avô que morreu, quem é que ele está? Qual é o feeling? É quem? pessoa. Ou não. Porquê? Porque se alguém fizer piadas sobre uma tragédia em que eu estou envolvido, eu não estou a ficar Mas tu ofendido. estás a dizer que tu aceitas, mas tu tens que olhar pelos outros também, não podes olhar só por ti. Claro, e há pessoas que não aceitam, e há pessoas que aceitam. Ou seja, nós dizemos que, então, por norma, não se pode fazer nunca, porque há a possibilidade de alguém ficar ofendido. Então estamos a dizer que as outras pessoas que têm a liberdade de o ouvir, e que se calhar em alguns casos até podem ser beneficiadas, não têm o direito de o ouvir, porque há algumas pessoas que podem não gostar. Tens direito a dar a tua opinião, eu acho que não tens direito Mas a... não estamos a falar de opinião, estamos a falar de piadas. Como é óbvio, se estamos a falar de uma tragédia, a opinião é que é sempre algo a lamentar. Mas Eu acho que esta Exato. discussão é uma discussão que não faz sentido nenhum, porque simplesmente são argumentos que vão bater no vazio, de um lado e do outro. Porque é sempre à base do sim, uma pessoa gosta de ouvir, então pode-se dizer. E do outro lado como alguém pode ficar ofendido, então não podes dizer. E pronto, e vão andar sempre no back and forth, porque não chegam a conclusão nenhuma. Não, Num lado nem do fazer uma outro. piada que é algo a lamentar. Fazer uma piada dessa questão. Fazer uma piada, eu acabei de dizer que uma tragédia é algo a lamentar, e tu disseste, não, uma piada é que é algo a lamentar. Achas que a piada é pior do que a tragédia? Não, eu estou a dizer que não se deve fazer piada sobre a tragédia. Sim, mas eu não estou a conseguir Podes, entender o porquê. podes dar a tua opinião sobre a tragédia, certo? Podes, estás no teu direito. Mas agora, estar a... Pá, eu acho que dar opinião sobre a tragédia é pior para as vítimas. fazer uma piada sobre isso, não acho. Então, e se a minha opinião foi que a tragédia ainda bem que aconteceu? Achas que eu devo dizê-lo na mesma porque é a minha Pois, é opinião? isso. Acho que sim. Ou seja, eu dizer uma coisa Ou seja, dizer uma coisa completamente hedionda é ok, fazer uma piada não. brutal como ainda bem que esta tragédia aconteceu, se for verdade, posso. Se eu fizer uma piada, mesmo que na verdade eu lamento aquilo que aconteceu, já não posso. Não, mas não te disseste que lamentas aquilo que aconteceu, porque estás a fazer uma piada, falar estás-te sobre- a contradizer. Não, tal como eu disse, eu fiz uma piada, não é a minha opinião. Uma grande parte de algumas das piadas Epá, que eu fiz, claro que aliás, isto é o primeiro bolsa texto pela que eu prova. fiz foi sobre o falecimento do meu pai. Em nenhum momento, eu te digo que foi uma experiência Isto é boa. mesmo uma não coisa discussão. é o filho daquele sujeito que perdeu o pai, como é óbvio, estava mal. O artista que está em palco, por acaso é o mesmo. Mas se não fosse, as piadas resultariam na mesma. Ou seja, em nenhum momento, para eu estar a fazer uma certa piada, estou a desvalorizar aquilo que aconteceu. O que eu digo é que nós não podemos simplesmente criar uma linha de como isto pode chatear alguém, esta linha não pode ser ultrapassada. Se tu me disseres, houve um desastre qualquer numa certa zona do país, como infelizmente ocorreu agora com as tempestades, não, até mesmo cá, olhando só para um exemplo nacional. Se eu saísse de minha casa e fosse até Leiria, ao pé de uma família que ficou desalojada, a fazer piadas sobre aquilo, se calhar eu estava a ser estúpido. Pois estavas, isso é óbvio. Agora, eu tenho amigos na zona que eles próprios, a mostrar-me
o que tinha acontecido ao telhado da casa deles, fizeram um vídeo, mandaram em privado, obviamente, a brincar com a situação. O que tu me estás a dizer, Sónia, é que então vamos criar uma linha em que pessoas como estas, que a forma deles de quase confrontar algo negativo que lhes aconteceu... Sim, mas falar num telhado ou falar nos sentimentos de uma pessoa é totalmente diferente. Estamos a falar de um telhado de uma família que ficou sem telhado. Mas estamos a falar de uma coisa material, de um telhado. Estamos a falar de uma Não família que estamos ficou a falar da desalojada. morte de alguém ou da tragédia de alguém. Pá, pessoas que lhe morrem os pais e fazem piadas com isso. E a forma delas de dar cope é essa. Achas então que é na boa brincarmos com famílias que ficaram sem casa? Não, Porque isso tu aconteceu. estás a dizer que estava a brincar com o telhado. Ele estava... Da casa dele. Sim. Então, não Mas- vejo mal nenhum nisso. Ok. Pá, isto é tão estranho. É tão desajustado. Mas o que, Dá um eu estou, telhado. o que eu estou a dizer é, a família dele teve saído daquela Esta casa e discussão ainda é não muito voltou porque ainda estúpida. não conseguiram construir e não dá para viver numa casa sem telhado. Mas, se tu criares uma linha em que não se pode nunca fazer piadas sobre aquilo, ele, que a forma de conseguir lidar com aquela situação é brincar com a mesma, ele não o poderá fazer. Porque não se pode brincar com tragédia. Logo, essa pessoa está Eu estou a incapaz... falar em tragédia. É assim, também não vamos fingir que depende do sítio onde faz as piadas. Essa pessoa vai fazer as piadas no meio dela. Portanto, ali, à volta, com os familiares, com os amigos, etc. O Ruben faz essas piadas para ganhar dinheiro. Na internet. Para um conjunto de outras pessoas ouvir. Eu acho que isto é daquelas discussões que não interessa ao menino Jesus. Porque, verdade seja dita, o Ruben sabe que, enquanto humorista, vai fazer piadas que vão ofender pessoas. Enquanto humorista profissional, é cagar nisso e andar. É a única coisa que ele pode fazer. E ele sabe que vão haver piadas que ele vai fazer que vão ser melhores ou piores para a carreira profissional dele. É escolher se as faz ou não. Porque ele poder fazê-las pode. Pois isso acarreta consequências negativas para ele ou não. Pode haver mais pessoas indignadas, pode haver pessoas que o deixam de seguir. Pá, eu também já disse e teci opiniões aqui, que são opiniões que eu tenho a liberdade e o direito de as dizer, mas que tenho noção que vão chatear algumas pessoas e que vão ver pessoas que vão olhar para mim e vão dizer, pá, não quero ver mais este gajo. Pá, e foi uma escolha minha de dar essas opiniões. Da mesma forma que é uma escolha do Ruben fazer essas piadas. E isto é o ponto. Eu acho que não há mais discussão para além disto. O que é que se vai dizer para além disto? Nesta Que conversa. afetam diretamente as pessoas. Não estou a falar Então, em mas ele tragédia. foi Vai estar aqui diretamente só a afetado. discutir Foi a casa se dele que foi afetada. a- Não estás afeta, a não perceber, estou a falar afeta-se? dos sentimentos dele. Entendes? Achas que ele, então, ele gostou de ficar com uma casa Estou a descapotável? dar-te um exemplo. Imagina que a casa cai. Sim. E que morrem pessoas. Sim. Isso é que é para mim uma tragédia. séria. E se eu fizer uma piada sobre isso, como eu fiz sobre a morte do meu pai? Sobre a casa ter caído e as pessoas terem morrido. Eu fiz sobre a morte do meu pai. Estou a dar um exemplo prático. E fiz sobre a morte da minha avó. E eu já te disse há bocado. É a tua opinião e é a maneira que tu vês as Não é uma coisas. opinião, Não é uma opinião, é uma piada. O gajo fez piadas com a avó. uma piada. A minha opinião é que a morte do meu pai foi uma merda. A minha piada é como é que eu vou conseguir pegar numa situação que foi horrível e torná-la, para a malta que ouve a piada, uma situação um bocadinho diferente. Ou seja, tentares pegar no pior que pode acontecer, que é tu perderes uma pessoa que tu amas, e tornar aquilo algo positivo de alguma forma. Sim, mas para tornar algo positivo não precisas estar a fazer uma piada. Podes fazer uma homenagem, por Mas eu exemplo. sou humorista. Ninguém paga para ver uma homenagem ao vivo, mas pagam para ver stand-up. Agora, o que eu estou a dizer é, se nós colocarmos uma linha muito rija de se alguém saiu... Eu acho que os próprios humoristas também, verdade seja dita, importam-se demasiado com isto. No geral. E também lhes dá jeito estar constantemente a discutir os limites do humor. Puta, man, caguem só nisso. E para a grande parte das pessoas, se forem dar atenção a todas as pessoas que vêm dizer idiotices, nunca mais saem daqui. Porque as pessoas, tanto eles têm liberdade para se queixar destas cenas, como eles têm liberdade para fazer. Portanto, isto nunca vai acabar. Genuinamente. Isto de uma situação, essa situação nunca poderá ser mencionada a nível de piada. Estás a dizer então que pessoas como eu, que a forma de lidarem com algo mau é com piadas, não o podem fazer. Porque, por acaso, a morte do meu pai é muito pessoal. Eu estou a Se o dizer meu pai que não tivesse podes falecido fazer. num atentado em que Não morriam pode. mais 2.000 pessoas, eu já não podia fazer essa piada? Porque as outras 1.999 que faleceram podem ter familiares que ficam ofendidos? Exatamente. Então, a minha liberdade não existe, porque existe a possibilidade... Existe a liberdade de expressão, mas não a liberdade de brincar com a vida dos outros. ou seja, eu posso me exprimir a sério, a dizer ainda bem que aconteceu este desastre, mas Não, se eu já fizer te uma disse que piada, não tu tens posso. direito a te expressares, porque isso é o direito de toda a gente. Sim. Toda a gente tem direito a falar aquilo que pensa. Desde que não seja uma piada. Moderadamente também. Também não vais dizer tudo o que pensas, vais
primeiro Sim. pensar naquilo que vais dizer, não é? E vais pensar nos outros também, que estão-te a ouvir. Podes dizer tudo o que tu quiseres dependendo do sítio onde tu estás. Se tu estiveres em tua casa não há problema nenhum, ou seja, se estiveres no local apropriado. Claro, se Da estiveres mesma num local maneira que se eu público já tens de tiver... ter mais cuidado. Claro, mas se eu estiver a fazer uma piada num espetáculo que não é um espaço público, independentemente de ter uma gestão pública ou não, é um espaço dedicado à comédia. Logo lá eu posso fazer porque é o espaço indicado para isso, certo? Então eu posso fazer uma piada que fora daquele espaço seria arriscada. O que Ou das não? pessoas é que é preciso para... Posso ou não? Era isso que eu Terminou? estava a dizer, terminou. Ok. Eu continuei a falar. Epá, isto é uma imitação tão parva daquilo que se passa. Eu sei que os feridos fazem isto e sabem que isto é uma imitação daquilo que fazem lá fora. Pá, mas não sei mesmo. Se calhar criar dinâmicas diferentes destas. Olá, meu nome é Jeremias. Eu sou contrário à tua ideia, não concordo, porque eu acho que existe um limite. Tu contou uma história agora sobre a morte de um ente querido que você transformou numa piada, né? 2. O meu pai e a minha Isso, avó. exato. O nome disso em psicanálise chama-se xiste. É um mecanismo de defesa. Então, se você Sim. utiliza isso é porque você está ferido. Se você foi ferido, é que é uma violência. Não Então, necessariamente. Não foi uma violência direta, ou seja, então simplesmente porque a tu vida utilizou aconteceu. um mecanismo de defesa para se defender. Não me estou a defender de nada, é uma forma de eu próprio, sozinho, conseguir lidar melhor com a situação. Exato, o nome disso Mas isso foi o que eu chama-se disse há xiste. bocado. É um mecanismo de defesa. Ok? E outra coisa, por exemplo, a respeito do limite do que você pode utilizar, como você tirar sarro, caçoar no caso de tragédias. Sim. Houve um caso no Brasil de um cantor muito famoso em que ele estava numa viagem no exterior e ele simplesmente estava a tirar sarro de uma menina e ela estava apática, não estava gostando, ela estava com lenço e a piada, o sarro toma proporções grandes, ele postou em redes sociais. E depois ele veio descobrir que ela estava com cancro e a carreira dele foi devastada porque ninguém tolerou isso. O nome disso, quando você ultrapassa o limite do outro, já não é piada, não é engraçado. Pronto, mas a questão é, aí a consequência dele ter feito essas piadas apareceu porque as massas decidiram que aquilo não era uma coisa que tinha graça. E isso é uma coisa que pode afetar, infelizmente, toda a gente. O nome disso é uma violência psicológica. Mas eu concordo Você totalmente concorda com contigo. isso? Concordo, claro que sim. Quando tu Então, passas o limite do outro, Exato, eu acho então que você sim. está concordando, você está discordando do teu próprio. Não, eu só discordo é que tu digas que há um limite igual para toda a gente. Porque o limite dessa miúda, deixa-me só... Não é que há um limite para toda a gente, é que você não quer que tenha limite. E o limite é individual. Exato, ou seja, eu não digo que não há limite nenhum. Digo é que não pode ser imposta uma regra a partir da qual toda a gente vai trabalhar sobre. Mas então você está abrindo uma brecha na sua própria afirmação. Não, a minha afirmação é muito simples. Cada um tem o seu limite, não há uma regra geral, logo não podes impor uma regra e tu tens de respeitar o limite de cada um. E como que você vai estabelecer o limite de cada um se você não sabe aonde fere cada um? Pois, mas eu não tenho de ter cuidado se aquilo que eu digo magoa alguém em específico ou não, quando eu não estou a falar com essa pessoa. Mas você não tem cuidado se aquilo que você fala vai ferir alguém no quesito de violência, se você invade o espaço do outro, se você... Mas daí estás a... Mas para que ele vai invadir o espaço do outro? Ele está a fazer piadas num teatro para quem quis comprar os bilhetes. As pessoas em casa é que também têm que se resguardar e não ir ver essas coisas. a dizer que Existem eu- 4 tipos de discursos. Sim. Existe o discurso agressivo, passivo, discurso assertivo e discurso passivo-agressivo. A piada se encaixa no passivo-agressivo. Você usa de Sim. sarcasmo, ironia. Então, de certa Sim. forma, ele é agressivo. Só que ele é disfarçado com sabor de humor. Isso é bom. Discordo totalmente do que tu acabaste de dizer, meu. Porque, Não é repara, sabor de humor? Não Ah, é violência aqui- disfarçada com sabor de humor? Não, se tu achas que é violência, está tudo bem. Vou dar um exemplo. Não é violência? Se eu chegar ao pé da minha namorada e lhe der uma palmada no rabo, ela se calhar não se importa. E alguém vai ver aquilo e vai achar, epá, está-lhe a bater. Por isso Repara é só. individual, entre Exatamente. vocês dois. Então, Exato, é uma coisa, mas quando você parte do coletivo, você não tem controle sobre como atinge o restante. Sim, mas isso também não é responsabilidade dele. Isso é responsabilidade das pessoas. O ser humano é um ser que Sim. vive em sobrevivência de espécie, num ser coletivo. Nós somos uma espécie coletiva, então tu Ok. tem que pensar no coletivo. Não, É. mas eu penso no coletivo, mas o coletivo também tem de pensar em... Então como que você vai estabelecer todos a os elementos. regra do que pode ou não pode no limite desse humor? Porque estamos a falar de piadas ditas por uma pessoa para uma plateia. É o mesmo que tu dizes assim, eu não gosto de ver filmes de terror porque me assusta. Sabe o que parece? É que você Deixa-me está só- num anacronismo, sabe por quê? Jeremias, Aqui não tinha se- limite. Este gajo está genuinamente a ir buscar termos que não fazem sentido nenhum para esta discussão, só para tentar Se tu me conseguires dar ouvir, uma de claro, analista. Claro, pode falar. Tu podes dizer assim, eu não gosto de me assustar. Logo, como eu não gosto de me assustar, eu não quero ver filmes de terror. Eu digo, mano, tranquilo. E isso é muito diferente. Pá, a minha opinião já a dei. Isto é uma discussão que é parva, porque nem um lado nem outro vai ganhar. As massas é que decidem o que condenam e o que é que não condenam. Atualmente, a opinião pública tem o maior peso.
Portanto, um humorista, o papel dele é saber que, ao fazer certa piada, vai arriscar ser cancelado, entre aspas, não é? Vai arriscar ter uma má receptividade por parte do público. Pode acontecer a qualquer um, ok? Qualquer um pode ter esta infelicidade. Ele, sendo humorista, sabe que corre esse risco. O espectador sabe que o humorista faz piadas sobre coisas que o podem ofender. Também é da responsabilidade do humorista saber, ou do espectador, saber que este tipo de piadas podem ofendê-lo. Epá, isto é uma discussão, não vai acabar, meu. Não vai acabar. Eu não acho que o humor deva ter limites, mas sinceramente acho que os humoristas também têm que parar de ter esta discussão estúpida, que é uma discussão estúpida, e focar-se no próprio público e estar-se a cagar para se as pessoas ficam ofendidas com isto ou não. Epá, é só isso. É um humorista versus 15 ofendidos. Eu acho que esta discussão não vai dar a lado nenhum. Não vai. E, genuinamente, a única coisa que afere, realisticamente falando, se uma piada passa dos limites ou não, é a lei. É a lei que define isso. Não são as pessoas. Se as pessoas, genuinamente, conseguem cancelar um humorista, é porque a opinião pública não foi a favor do humorista. Pronto. E o humorista sabe que, a partir do momento em que é uma pessoa pública, tem esse risco. Pronto. É só isso. É só isso. Não adianta haver choro nem de um lado nem do outro. É o que é. Dizeres, não podem haver filmes de terror. Porque eu assusto-me. E há mais pessoas que se assustam. E também digo já que a cultura de cancelamento, especialmente para humoristas, é uma mentira. É uma mentira, porque os humoristas até ganham mais tração quando têm estes problemas. A menos que sejam uns sacos de merda andantes e que toda a gente perceba que eles são genuinamente assim, que é a personalidade deles, e deixam de gostar deles por eles serem assim. Todos os humoristas correm o risco de caírem más graças das pessoas e ainda ganham mais tração com isso. Portanto, isso é uma cultura de cancelamento, neste caso, é um disparate autêntico. Portanto, toda esta conversa, na minha opinião, pá, nós podemos estar aqui o tempo que vocês quiserem a ver isto. Eu gosto do Ruben, acho o Ruben um gajo sensato e bacano, mas acho que podemos estar aqui 1 hora e 8 minutos a ver isto, quando isto é uma discussão que não adianta a lado nenhum. Eu não quero que isso aconteça. Porque os filmes de terror não metem à tua frente. Deixa-me só dizer isto. Porque ninguém chega ao pé de ti, na fila do banco, e diz: olha aqui um filme, assusta. Não. Tu tens de ir até a um sítio próprio para consumir para aquilo. Se aquele é limite do teu. Ou seja, se eu estiver num espaço que é um espetáculo de comédia, seja num bar, seja num teatro, seja num anfiteatro, seja onde for, à partida tu já sabes que aquilo que vai ser dito lá, primeiro são piadas, não é diretamente contra ti, logo tu já tens de ter uma certa predisposição para perceber, ok, aquilo não é para ser levado a sério, mas mesmo assim eu posso me chatear. E podes, claro que podes, tens todo o direito de não gostar do espetáculo, levantar-te e saíres. O que tu não tens... Agora, o que tens de perceber é que a internet é um anfiteatro de comédia. Ponto. Na internet vais levar com todo o tipo de coisas e se és demasiado sensível não estejas lá. Ponto. O direito é dizer assim, isto chateou-me, por acaso não chateou mais ninguém aqui, mas pode haver outras pessoas que não vieram cá e que iriam ficar chateadas. Logo, esta pessoa não pode dizer isto e o resto das pessoas que estão a gostar do espetáculo não podem ver. Dizer. O problema é a questão que você falou, Sim. que o limite é individual. Exatamente. Nós vivemos de forma coletiva. O único momento Sim. da história em que a gente tinha um ser em que não tinha limites e isso daí podia ser feito era um bobo da corte. Então, se eu queria uma máquina Sim. do tempo, volta para a Idade Média. Está no anacronismo aqui. Claro, agora repara, todos nós nos alimentamos. A quantidade Aquela senhora ali atrás só diz que sim com a cabeça. Não tem uma ideia, só diz que sim. de arroz que tu comes numa refeição é diferente da minha, cá de ser diferente de muita gente. Yeah. Então o que tu me estás a dizer é, mas nós precisamos ter um limite, nós Mas vivemos quem em não tem coletivo. limite era o bobo Logo vamos da dizer coisa na assim, época medieval. toda a gente tem Tá de querendo- comer tá 100 gramas de arroz. Pá, para de interromper, ó! Fogo chato! Pá, também trazem estas pessoas que não têm controle nenhum. Pá, queres debater? Calas-te! Já falaste, agora calas-te, meu! Não Porra. podes comer mais. Tu tá querendo ter a liberdade do bobo da corte e nós estamos em 2026. Não, eu estou Mas qual a liberdade do bobo da corte, Zé? O bobo da corte, até um bobo da corte, se fizesse uma piada que ofendesse o rei, cortavam-lhe a cabeça, pá. Tinham mais liberdade do que a maioria das pessoas, mas atenção que o rei também não era estúpido. O rei também, se não gostasse das piadas do bobo, o bobo ia com caraças. Pá. Portanto, esta conversa do bobo da corte é uma estupidez. O bobo da corte era um gajo que por acaso até pertencia, por norma, à nobreza ou à corte no geral. Podia não ser nobre, mas era-lhes dado terras, etc. Era uma figura até importante na corte, na altura medieval. Só que, pá, até o bobo da corte, se dissesse uma coisa demasiado agressiva, ia de vela.
Portanto, esta conversa é estúpida. E é o mesmo que pode acontecer a um humorista, pá. Se um humorista passar dos limites, que não há limites impostos, mas passar do limite da recepção das pessoas e ter uma má recepção por parte da opinião pública, pode prejudicá-lo. Mas qualquer humorista sabe isto, meu. Antes de fazer uma piada, arrisca-se. Arrisca. Mas faz parte da profissão. Hoje, em qualquer altura. Teve a liberdade de uma pessoa poder dizer aquilo que quer num espaço pode e em continua que a poder, esta Ruben. pessoa vai dizer coisas que não são para ser levadas a sério. Exatamente. E o que tu me estás a dizer é, não é para ser levado a sério, ainda assim não pode dizer, porque é preciso uma regra, porque nós todos sofremos muito. É estúpido. Mas, Pá. Esta conversa é uma estupidez. Desculpem lá, é uma estupidez de um lado e do outro, esta conversa. então eu digo-te assim, vamos todos comer o mesmo, vamos todos beber o E mesmo. isto é uma questão que nunca se vai resolver. Não sei para que estes debates, porque genuinamente não sei a quem é que este debate ainda não chegou e quem é que ainda não formulou opinião sobre isto. O que é que isto adianta? Vai ser uma regra de tudo para toda a gente. Vamos todos quem cagar vai 2 vezes ao estabelecer dia essa e regra? nunca vais cagar. Estou a estabelecer agora. Daqui para a frente, mano, vamos os dois cagar 2 vezes ao dia, 3 minutos a cagar. Tem de ser. Eu não percebo Tu vais porque dizer este assim, debate. mas eu preciso de mais tempo. Eu preciso de menos tempo. Eu digo, mano, isto é um coletivo. Temos de viver todos iguais. Tens de pensar no Tu coletivo. falou o exemplo Isto faz-te do sentido. tapinha na tua namorada, você Isto não falou? faz-te sentido o que eu acabei de dizer, Jeremias. Faz, porém... faz. Ok, Faz, então vamos faz cagar 2 sentido. vezes. Porém, Ok, é que ok. você... Um espaço em que é dito esta pessoa vai dizer coisas que não são para ser levadas a sério. Exatamente. E o que tu me estás a dizer é não é para ser levado a sério, ainda assim Que é tentar não perceber. pode dizer, porque é preciso uma regra, porque nós todos sofremos muito. Mano, então eu digo-te assim, vamos todos comer o mesmo, vamos todos beber o mesmo, vai ser uma regra de tudo para toda a gente. Vamos todos quem cagar vai 2 vezes ao estabelecer dia essa e regra? nunca vais cagar. Estou a estabelecer agora. Daqui para a frente, mano, vamos os dois cagar 2 vezes ao dia, 3 minutos a cagar. Tem de ser. E tu vais-me dizer assim, mas eu preciso de mais tempo. Eu preciso de menos tempo. E eu digo, mano, isto é um coletivo. Temos de viver todos iguais. Tens de pensar no Tu coletivo. falou o exemplo Isto faz-te do sentido. tapinha na tua namorada, você Isto não falou? faz-te sentido o que eu acabei de dizer. Porque a Pinha que é namorada. Faz, porém... faz, ok, então Faz, vamos faz cagar 2 sentido. vezes. Porém, Ok, é que ok. eu estou dizendo que precisa ter um limite. Há o limite, O limite para o entre número de você vezes que eu vou bater o cagar. tapinha na tua namorada é um limite estabelecido entre vocês dois. Se chegar uma hora e tu der um tapa acima Sim. do que ela permite, ela vai estabelecer um limite. Mas nós estamos Exatamente. falando de piadas soltas. Tu der um tapa acima Se do que você pensa que eu vou bater cagar? o tapinha na tua namorada é um limite estabelecido entre Tapinha. vocês dois. Se chegar uma hora e tu der um tapa acima Sim. do que ela permite, ela vai estabelecer um limite. Mas nós estamos Exatamente. falando de piadas soltas ao ar livre, soltas no mundo. Então Sim. existe. Você vai atingir Não outras são pessoas, soltas não é no só entre mundo, elas duas. não, elas não são. Eu não abro a janela da minha casa e começo a dizer cá para fora. É num Você espetáculo. não ser um espetáculo. Não, mas o limite, eu vou-vos dizer, o limite do humor existe e vai existir sempre, independentemente desta Vamos falar do discussão. pipi? E o limite do humor, Fafa, obrigado pelo sub, o limite do humor é a paciência da opinião pública. A partir do momento em que a piada chega à opinião pública e a opinião pública não gosta da piada, esse é o limite do humor. As pessoas passam-se da cabeça, dá merda para o humorista e pronto. E volta tudo ao mesmo, porque o humorista depois capitaliza nessa javardice, faz mais dinheiro com os espetáculos e isto é uma merda de uma pescada de rabo na boca sem fim. Eu não percebo que discussão estúpida é esta, porque estão sempre com esta conversa. Isto é uma discussão genuinamente idiota. É mesmo. Isto é uma discussão idiota. Pá, nem percebo para quê fazer isto. Hoje em dia, estes debates voltaram a estar na moda e é parvo. É só emular a TV. Ninguém aqui vai mudar de posição. Toda a gente vai defender uma ideia e não chegar a uma nova. Obrigado, Dro. Pá, sem dúvida. Não vale a pena. Pá, eu acho que estar a dar coisa a isto. Eu gosto muito dos fritos, gosto muito do Ruben. Para mim isto não faz sentido. Este debate é parvo.